No estado do Rio Grande do Sul, em específico na cidade de São Leopoldo, berço da imigração alemã no Brasil, está localizado o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, também conhecido como Batalhão da Serra, tradicional organização militar do Exército Brasileiro. Aqui estão os leões aguerridos da Serra, que sempre defenderam com alma e bravura o solo brasileiro. E a partir de agora, lhes contarei a história dos seus 100 anos pertencendo à comunidade leopoldense. Mas se te perguntas, quem sou eu? Eu lhe respondo, eu sou a voz da caserna, a voz da memória do glorioso Batalhão da Serra, da lembrança de todos que por aqui passaram e levam o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado eternizado em suas almas e em seus corações. A origem do nosso batalhão remonta ao distante ano de 1737 e sua história começa no vizinho estado de Santa Catarina, ainda na época do Império. A colônia do Sacramento, no Uruguai, atacada pelos espanhóis, vivia um clima de grande tensão e vulnerabilidade. Em razão disso, foi formada naquela localidade, em 1739, uma unidade militar denominada Batalhão de Artilheiros Fuzileiros, constituindo o embrião do atual 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. Em 1768, o batalhão foi transformado em regimento e poucos anos depois, em virtude da reorganização do Exército Brasileiro, recebeu a denominação oficial de Regimento de Infantaria de Linha de Santa Catarina, sendo a primeira unidade de tropa regular daquela época. Pelos anos seguintes, o Regimento de Infantaria seguiu combatendo em inúmeras campanhas, como a Guerra da Cisplatina, conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da região que atualmente conhecemos como Uruguai. Em 1835, eclodiu no Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha, causando sérias preocupações ao governo imperial. Foi então criado um batalhão provisório formado por diversos contingentes de linha. Esse batalhão recebeu a denominação de Batalhão Provisório da Serra, passando a ser conhecido também pelo nome simplificado de Batalhão da Serra. Em maio de 1843, um ano após receber o nome de 3º Batalhão de Fuzileiros, o Batalhão da Serra tomou parte na Batalha do Poncho Verde, que deu fim à Guerra dos Farrapos. A participação do 3º Batalhão de Fuzileiros foi elogiada pelo então Barão de Caxias, que destacou para o ministro da Guerra o seu denodo, coragem e prodigiosa atuação nos campos de batalha. Em 1851, o Batalhão da Serra passou a integrar mais uma vez as forças comandadas por Caxias na guerra contra Oribe e Rosas, um conflito originado pela declaração de guerra do Brasil ao presidente argentino Juan Manuel de Rosas e ao então ministro da Guerra do Uruguai, Manuel Oribe, que uniram-se na tentativa de constituir um país único. Anos mais tarde, o então 3º Batalhão de Infantaria marcou presença efetiva na Guerra do Paraguai. Em 1864, tendo destacada atuação na tomada de Paissandu, local onde o inimigo se defendia heroicamente, tentando manter a qualquer custo o domínio daquele importante ponto estratégico. Os combates se sucediam e o batalhão era chamado a participar de outra ação de grande relevância. Desta vez, era em Estero Belaco. Avançando com o exército, combateu o inimigo até a Batalha de Tuiuti, em 24 de maio de 1866, tendo sido considerada a maior batalha campal da América do Sul e uma das mais sangrentas.
No segundo semestre de 1874, os militares do Batalhão da Serra eram chamados às armas mais uma vez para combater a revolta dos Muckers. Os Muckers eram colonos que ocupavam o Morro Ferrabras, na colônia chamada Padre Eterno, no centro do triângulo balizado por Novo Hamburgo, Taquara e Gramado. Esses colonos sem assistência médica, religiosa ou educacional entraram em um processo de decadência social e empobrecimento. Nesse quadro de abandono, despontaram as lideranças controversas de João Maurer, um curandeiro a quem os colonos confiavam a sua saúde, e a sua esposa Jacobina Mendes Maurer. A violência e o terror tomaram a região, e a polícia, com o seu reduzido efetivo, não conseguia controlar. Foi assim que o exército entrou na luta para restabelecer a ordem. O 3º Batalhão de Infantaria recebeu ordens de integrar as forças que já combatiam nas cercanias do Ferrabras. As lutas que se sucederam foram sangrentas e fizeram vítimas de ambos os lados. Em agosto de 1874, a tropa demonstrou mais uma vez a bravura dos soldados que combateram com denodo, vencendo os fanáticos em seu próprio território. As primeiras décadas do século XX trouxeram modificações significativas para o 3º Batalhão de Infantaria. Contudo, sem alterar a sua trajetória gloriosa, iniciada com um passado de lutas e missões importantes. Em junho de 1908, o Exército Brasileiro criou as grandes unidades denominadas Brigadas Estratégicas. Desta forma, o 3º Batalhão de Infantaria passou a ser denominado 29º Batalhão de Infantaria, designação que perdurou por 11 anos, passando a possuir 3 companhias de fuzileiros e a integrar a 4ª Brigada Estratégica, com sede na cidade de Porto Alegre. Durante a Primeira Guerra Mundial, interesses políticos indicavam a conveniência da construção de um quartel para a unidade do Exército acantonada em São Leopoldo. Da mesma forma, crescia o interesse da população leopoldense, que pedia com insistência para que fosse sediada uma unidade militar na cidade. Em dezembro de 1919, o 29º Batalhão de Infantaria passou a denominar-se 8º Batalhão de Caçadores. E, na época, circulavam rumores de que a unidade ficaria em outro município. A mobilização da comunidade leopoldense angariou o valor para a aquisição do terreno onde hoje se localiza o Batalhão da Serra. O terreno, adquirido em nome da Intendência Municipal, foi doado ao governo federal em 11 de fevereiro de 1920. Em 12 de novembro de 1922, um ano após a solenidade de colocação do marco inicial, era oficialmente inaugurado o 8º Batalhão de Caçadores em São Leopoldo. Passado 2 anos de sua inauguração, em 1924, os homens do batalhão pegavam novamente em armas. Recebiam a ordem de deixar São Leopoldo e partir para a região missioneira de Santo Ângelo para combater contra a Coluna Prestes, os revoltosos comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Os bravos soldados do 8º Batalhão de Caçadores escreveram parte da história do Rio Grande do Sul e do Brasil, tendo sido grandes responsáveis pela dissolução da Coluna Prestes no ano de 1927. O Batalhão da Serra teve efetiva participação na Revolução de 30, que eclodiu em 3 de outubro de 1930 e culminou com a tomada do poder por Getúlio Vargas, que havia sido derrotado por Júlio Prestes, candidato paulista à presidência da República. Os valentes soldados do 8º BC, mais uma vez, demonstravam a bravura dos seus antecessores. Quer na guerra, quer na paz, eles sempre se mostravam dignos
de envergarem a farda do Exército Brasileiro. Pouco tempo depois, em 9 de julho de 1932, eclodia em São Paulo um levante que, alastrando-se por todo o estado, ganhou a denominação de Revolução Constitucionalista de 32, decorrente da dissolução do Congresso Nacional por Getúlio Vargas, acumulando os poderes de executivo e legislativo. 2 anos após o início da Revolução, mais uma vez os soldados do 8º Batalhão de Caçadores retornavam com a missão cumprida. Os revoltosos depunham as armas após 3 meses de encarniçada luta armada, encerrando o conflito e consolidando a paz com a derrota dos revolucionários. A Segunda Guerra Mundial abalou o mundo de 1939 a 1945. Espalhou seus trágicos reflexos também no Brasil, que após ter sofrido a agressão nazi-fascista em suas águas territoriais, viu-se na contingência de organizar uma força expedicionária com a missão de lutar ao lado dos aliados nos campos cobertos de neve da Itália. De todos os cantos do país, saíram soldados, mas o 8º BC, com sede em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi a unidade que, no âmbito da 3ª Região Militar, enviou o maior contingente de voluntários para lutar em terras distantes na defesa dos interesses da pátria. Com relação às denominações da unidade, além das já vistas, o então 8º Batalhão de Caçadores passou a ser chamado de 19º Regimento de Infantaria em 1949. Já em 1964, passou a ser o 1º Batalhão do 19º Regimento de Infantaria. Só então, em 10 de janeiro de 1972, passou a denominação atual de 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. No ano de 1979, estava eu pertencendo ao Estado-Maior da 8ª Brigada de Infantaria Motorizada em Pelotas, quando fui nomeado para o comando do 19º de Infantaria Motorizado em São Leopoldo. No dia 21 de janeiro de 80, assumi o comando dessa importante e conceituada unidade. Tive o prazer e a honra de ser esse comandante depois de tantos outros que ali passaram. Durante esse ano, tivemos o prazer de levar o batalhão inteiro para São Jerônimo para uma manobra patrocinada pela DE. Consegui, do comandante da DE, a liberação do combustível necessário para o deslocamento até São Jerônimo, uma vez que estavam nos reservatórios do batalhão a reserva estratégica da DE. Então chegamos lá, fizemos um ótimo, para não dizer excelente, trabalho de unidade de infantaria. Basta dizer que numa única noite fizemos 120 tiros de morteiro pesado 4.2, além de outras coisas importantes numa unidade de infantaria. No ano seguinte, não pudemos levar o batalhão inteiro, por questões financeiras. Entretanto, conseguimos levar o NPOR e mais os meios logísticos adequados. A parte de grande importância para o batalhão, que foi o recebimento no ano seguinte de viaturas novas e capacetes de fibra balística para equipar todo o batalhão. Esses, particularmente, foram os mais importantes eventos do meu comando. Tivemos a oportunidade de fazer um grande trabalho do asfaltamento do pátio e mais do entorno do batalhão.
Isso foi proporcionado graças ao entendimento com o Departamento de Estrada de Rodagem, que gentilmente asfaltou o batalhão inteiramente gratuito, sem cobrar nada e havendo um interesse muito grande por parte do batalhão que isso fosse feito. Foi pedido ao próprio DNR, no asfaltamento do pátio, que mantivesse incólume o símbolo do 8º BC, unidade, origem do nosso batalhão. A todos vocês, os meus agradecimentos e felicidades pelo centenário dessa valorosa unidade. Muito obrigado. Sou o Coronel Fernando Luiz Mena Barreto, nasci em Porto Alegre em 1º de julho de 1953 e sou coronel de infantaria veterano da turma de 74 da AMAN. Eu assumi o comando do 19 em 96 e passei o comando em 99. Foram 3 anos de comando. E eu costumo dizer que a minha ligação com 19 é uma ligação de berço, já que no ano que eu nasci, em 53, o meu avô, Celso Mena Barreto, era o comandante do batalhão. Meu pai também serviu aqui, foi aspirante aqui em 50 e 51. Eu fui capitão por 3 anos e depois comandei por 3 anos. E o meu filho foi aspirante também aqui, inclusive foi a missão de 2004 com o batalhão no Haiti. Bom, em dezembro de 93, no final do comando do coronel Dávila, o Exército Brasileiro resolveu designar o 19 como organização militar de pronto emprego, como prioridade 1 da Força Terrestre e também como organização militar de batalhão de força de paz. E o que é um OM de pronto emprego? Um OM de pronto emprego é aquela que tem que, após receber a missão, tem que estar em condições de partir. Tá? Então, a sua estrutura tem que ter uma estrutura completa, com todas as suas companhias de fuzileiro, companhia de comando e apoio e um comando do batalhão. Essas companhias têm que estar mobiliadas com o pessoal qualificado para ocupar aquelas funções e eles têm que dispor do material previsto para o cumprimento das suas missões, principalmente o material bélico, o material de comunicações, as viaturas, o material óptico, etc., para cumprir todas aquelas missões. Então, você tendo a estrutura organizacional, o pessoal habilitado e esse material, você reúne os 3 e forma um conjunto, que é um batalhão de pronto emprego. Essa é a definição de OM de pronto emprego que o batalhão passou a ter a partir de final de 93 e efetivamente a partir de 94 e principalmente o material chegando a partir de 95, já no 2º ano do Coronel Severo, que me antecedeu. O preparo do batalhão para cumprir essa missão, ele tinha duas vertentes, que era o OM de pronto emprego e o OM de força de paz. Então ele tinha um preparo para uma organização tradicional, de um batalhão de infantaria, para cumprir missões relativas à defesa externa e garantia da lei e da ordem. Então, essa preparação era definida pelo Comando de Operações Terrestres no seu programa. Então, nós cumprimos todos aqueles módulos previstos para todos os pelotões, subunidades e para o batalhão. Lembro também que o batalhão foi avaliado pelo Centro de Avaliação do Adestramento do Exército, lá do Rio de Janeiro, que avaliou todas as OMs. Eu tomei conhecimento pelo COTER, quando eu cheguei lá após passar o comando do batalhão. Quem se saiu melhor foi o nosso 19, aquele que teve as melhores avaliações foi o nosso batalhão. Eu destaco que apesar de estar pronto o batalhão nesse período, com esse preparo todo, a missão que estava ocorrendo naquele período, naqueles 2 anos, 96 e 97, era a UNAVEM 3, que ocorria em Angola. Nesse período foram enviados 4 batalhões do Exército Brasileiro, mas o 19 não foi. Isso aí causou, de uma certa forma, uma surpresa, né, por todos nós, mas nós sempre procuramos superar esse episódio, definindo que cabe ao batalhão realizar o seu preparo, estar pronto, como é a saudação dos militares. Aquelas vagas que não foram preenchidas, que seriam preenchidas pelos recrutas, como o batalhão se transformou em pronto emprego, elas foram abertas e vieram vários militares, né? Uma vez que a gente não conseguiu preencher na totalidade com aqueles que terminaram o ano no 19, abriram diversas vagas, vamos botar praticamente umas 100 vagas para militares oriundos de outras organizações militares do âmbito da região sul. Então, esse universo heterogêneo, nós teríamos que
transformar num grupo homogêneo de militares. Então, visando já criar esse espírito de corpo, né, eu instituí uma saudação entre nós, que mais do que um cumprimento, ela representava o espírito que deveria nortear o comportamento do combatente de pronto emprego, né, sempre pronto para cumprir qualquer missão. E assim surgiu o brado pronto. De imediato, logo no primeiro ano de comando, passamos a utilizar esse brado em todas as oportunidades e acredito que ele tenha permanecido, né, até os dias atuais, o que é muito bom, muito importante para a unidade ter esse espírito, essa saudação, significa aquele espírito de pertinência do militar àquele grupo seleto. Eu entendo que nesses 100 anos, o 19 se firmou como um importante integrante da comunidade leopoldense, participante ativo das atividades da cidade. Ao encerrar esse depoimento, eu queria agradecer ao Coronel Neival, comandante do batalhão, pelo convite para que eu dar esse meu depoimento, esse meu testemunho, né? Quero também cumprimentar o 19, né? O aniversariante, na figura dos seus atuais e antigos integrantes aqui presentes, né? O nosso 19 está completando o seu primeiro centenário nessa nossa querida cidade de São Leopoldo. E espero que outro centenário, né, ou outros mais se repitam. No início do século XXI, o Batalhão da Serra foi chamado a participar das importantes missões de paz das Nações Unidas. Em 2002, no Timor-Leste, realizou missões de segurança nas instalações da ONU, controle de distúrbios, escoltas de comboios, entre outras. No ano de 2004, participou do contingente da ONU para a estabilização do Haiti, conhecido como MINUSTAH. A destacada participação naquele ano dignificou o batalhão no esforço internacional para a preservação da paz e o credenciou para novas missões realizadas nos anos de 2011, 2015 e 2016, também em solo haitiano. Em 2012, na cidade do Rio de Janeiro, o batalhão participou da operação de pacificação dos complexos do Alemão e da Penha. De dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, mais uma vez regressou ao Rio de Janeiro para atuar na operação de pacificação do complexo da Maré. Então, eu sou o Coronel Pese. Eu comandei o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado nos anos de 2011 e 2012. O dia a dia no batalhão, nos anos de 2011 e 2012, foram atípicos, um período diferente na história do batalhão, isso eu não tenho dúvida. E o meu comando também acabou sendo um comando atípico, não diria que foi melhor, pior, mas foi um comando diferente. Porque nesses 2 anos o batalhão recebeu 2 missões muito importantes que retiraram de dentro do batalhão praticamente a metade do batalhão. Então, no ano de 2011, o batalhão ficou sem 1,5 companhia de fuzileiros, mais elementos de apoio. Apesar de nós estarmos com um efetivo extremamente reduzido, as missões não diminuíram. O escalão superior continuou exigindo do batalhão como se o batalhão estivesse completo. E aí é que entra o espírito do 19, aí é que entra a alma do batalhão. Em momento nenhum nós deixamos de cumprir nenhuma missão. Inclusive ganhamos as 2 competições, as Olimpíadas da Brigada. O batalhão foi bicampeão. E a parte administrativa, a parte operacional, fluiu, cumpriu todas as missões e mantivemos o nome do batalhão em alto nível. Como diz o lema, pronto. Então, a partir do ano seguinte, 2012, o batalhão recebeu outra missão, que foi participar da Força Tarefa Voluntários da Pátria, que constituiu a Arcanjo 6, os Morros Cariocas. Isso aí tirou do batalhão outra metade do efetivo. Com isso, nós ficamos até o mês de abril, no Rio de Janeiro, e somente a partir de maio do 2º ano de comando é que eu tive 100% do batalhão à disposição para comandar e para cumprir as diversas missões.
A Força Tarefa Voluntários da Pátria, que foi constituída pela 6ª DE, na qual o batalhão participou e eu tive a honra de comandar, ela foi uma operação de garantia da lei e da ordem nos complexos da Penha e do Alemão, nos Morros Cariocas. E essa operação ela começou um ano antes, né? E o Exército Brasileiro, a exemplo do Haiti, passou a fazer o rodízio dos contingentes que iam cumprir essa missão. Chegou um momento que o Comando Militar do Sul deveria mandar um efetivo para o Rio de Janeiro. E o comandante militar do Sul optou pelo emprego da 8ª Brigada. Acredito eu que para aproveitar a experiência dos soldados, dos profissionais, que no ano anterior estiveram no Haiti. Então seria uma tropa experiente, uma tropa profissional e uma tropa já acostumada à pressão da missão real. Deu para notar que a partir de maio, com um batalhão completo, o batalhão passou realmente a ser uma tropa de força de ação rápida. Eu não tenho dúvida que o Comando Militar do Sul precisasse, em missões reais, o batalhão estaria apto a cumprir na melhor forma, na forma mais rápida e com um êxito extraordinário. Então foi um momento muito significativo na história do batalhão, e particularmente no meu comando, né? Foi uma experiência profissional muito grande. Eu vejo assim a força de pacificação como um processo de amadurecimento da tropa, da história do batalhão, da vivência dos integrantes da unidade, muito rico, muito grande, e é uma história que realmente merece ser lembrada. Eu, antes de ser comandante, eu fui capitão aqui. Eu servi no 19 por 4 anos. E eu também tive a felicidade de servir num tempo em que o 19 ele era 100% profissional. Nós não tínhamos recruta. O batalhão ele era a prioridade 1 do Exército Brasileiro. E quando se colocava em forma uma tropa da 8ª Brigada, da 6ª DE, ou até nas formaturas do Comando Militar do Sul, era nítida a diferença do pessoal, do equipamento, da tropa e do efetivo que estava ali. Era muito diferente. O batalhão era muito diferente. E eu vivi isso. Então eu tenho um carinho muito grande pelo batalhão. E participar da galeria dos ex-comandantes, então, é uma honra, não tenho nem palavras, porque além da gente ter essa oportunidade, né, de estar afeiçoado ao batalhão, né, poder estar na história do batalhão, é muito bom. Muito bom. Eu sou o general de brigada Luiz Alberto Quirro Júnior. Eu sou natural de Porto Alegre, apesar de me considerar de São Leopoldo, porque meu pai morava em São Leopoldo, à época que eu nasci. O nosso hospital centenário, ele não tinha condições, na época estava com problemas, e meu pai me levou para nascer com a minha mãe no hospital em Porto Alegre, no hospital militar. Mas eu sou considerado e considero a minha cidade natal a cidade de São Leopoldo, então que me dá muita satisfação. Eu comandei o 19 no ano de 2013, então assumi em janeiro de 2013 e comandei até janeiro de 2015. Esse início de comando do 19 foi muito difícil, porque nós estávamos passando, todos vão lembrar, a tragédia da Boate Kiss. Então eu assumi o batalhão num momento bastante complicado, não tivemos banda, então foi uma cerimônia bastante diferente, até certo momento triste, porque lembrávamos das mortes que aconteceram em Santa Maria. Como eu havia falado, eu assumi o batalhão em janeiro de 2013, do Coronel Pese, a qual eu tenho que muito agradecer, porque me passou o batalhão em excelentes condições. E começamos então um grande desafio, que era nos prepararmos para a Copa do Mundo.
Foi, se não me engano, uma das grandes missões que o batalhão recebeu e tivemos que cumprir como ação principal da nossa brigada em Porto Alegre, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, a preparação foi bastante intensa, tivemos vários exercícios, vários treinamentos, nos preparamos muito bem e no ano de 2014 fomos deslocados para Porto Alegre, ficamos na terceira DL em Porto Alegre, então próximo ao CPOR, próximo ao estádio do Internacional, Beira-Rio, e nos dias de jogos ficávamos acampados ao lado do Beira-Rio. Foi muito diferente, foi uma missão bastante interessante, o batalhão se empenhou muito, fizemos a segurança aproximada do nosso estádio do Beira-Rio, vivemos o momento da Copa do Mundo de maneira diferente, a preparação foi intensa, recebemos bastante material, tivemos grandes missões e que cumprimos muito bem. Podemos dizer assim que a Copa do Mundo em Porto Alegre teve sua parcela de sucesso com a participação do nosso 19, batalhão que já participou de diversas missões e participou mais dessa. Também, ao final do meu comando, o batalhão teve uma outra importante missão, que nós tivemos que mandar uma subunidade, uma companhia, para a favela da Maré. Então a preparação também foi bastante interessante, me recordo muito bem que todos do batalhão estavam vibrando, porque participar de uma operação real no Rio de Janeiro, o emprego de tropa, para nós era um fato sui generis e bastante importante e que nós nos preparamos bem. E nessa preparação tivemos aí que deslocar essa subunidade junto com outras OMs da brigada aqui para o Rio de Janeiro e também cumprimos essa missão de maneira excepcional. Então parabéns aí ao nosso batalhão por mais essas missões, mais essa missão que foi bem cumprida, e o meu ano de 2014 também foi excepcional. Vivemos bastante coisa nessa unidade, é uma unidade que participa ativamente das atividades da brigada e também dá a sua contribuição para, como naquela época era o OM de pronto emprego do nosso Comando Militar do Sul, dá uma parcela bastante importante de operacionalidade ao nosso Comando Militar do Sul. O sentimento de ser comandante do 19, eu poderia ficar falando aqui por horas. As pessoas que me conhecem sabem que eu fui alfabetizado no colégio do batalhão. Então eu comecei a minha trajetória de vida morando na Granja do 19, eu até me emociono bastante quando falo disso, e fiz meu primeiro ano no colégio que fica à frente do batalhão, William Moreira. Eu passei praticamente de 10 a 12 anos da minha vida de garoto vivendo o 19. Conheci cada buraquinho, cada local do nosso batalhão. Realmente eu nunca imaginava que um dia eu poderia ser comandante dessa unidade. É um sentimento assim muito particular, porque eu vi meu pai tenente, capitão, major no 19, fomos embora na década de 80 e eu voltei como aspirante oficial no ano de 1990. Então praticamente 10 anos depois eu voltava como oficial do Exército à minha unidade. Lá fiz a minha formação complementar de aspirante, fui promovido a segundo tenente e primeiro tenente. Casei, tenho essa recordação muito forte na minha mente. Meus comandantes, General Maurer, Coronel Dávila, me ensinaram bastante, e pela trajetória da vida e aqui esses acontecimentos que a gente não tem como explicar, eu fui escolhido para ser o comandante do 19 nos anos de 13 e 14 e princípio de 15. Estar eternizado nessa galeria,
para mim representa muito, porque a minha família praticamente se formou nessa cidade e junto desse batalhão. Então eu me sinto extremamente honrado, extremamente feliz de poder participar dessa história gloriosa do nosso batalhão. Parabéns ao batalhão por estar comemorando esses 100 anos de vitórias e de glórias. Esse batalhão tem algo diferente e esse batalhão ele é uma das unidades, se não a unidade mais importante, pelo menos para mim, do Exército Brasileiro. O 19 Batalhão de Infantaria Motorizado, o Batalhão da Serra, o Leão da Serra, ele representa para a sociedade leopoldense, para a sociedade gaúcha, um exemplo de retidão, de vitórias e de glórias. Sabemos do potencial, sabemos da energia que entremeia esses corredores e sabemos do que esse batalhão representa não só para a sociedade leopoldense, como para o nosso Comando Militar do Sul e para o nosso Exército Brasileiro. Mais uma vez, parabéns, Batalhão da Serra, pelos 100 anos, parabéns ao seu comandante, parabéns aos seus integrantes por estarem proporcionando a nós, antigos e velhos soldados, esta oportunidade de falar algumas palavras e lembrar dos momentos que passamos aí. Um grande abraço aos amigos, um grande abraço a todos que estão presentes e que estão fazendo o nosso batalhão do ano de 2022. No seu passado mais recente, no ano de 2018 mais precisamente, o Batalhão da Serra mais uma vez foi empregado em uma importante missão. Desta vez, tratava-se da greve dos caminhoneiros, que causou paralisação de estradas, desabastecimento e prejuízos em diversos setores da sociedade. O batalhão participou de escolta de caminhões a fim de garantir a circulação de combustíveis e produtos químicos na região metropolitana da capital gaúcha, contribuindo sobremaneira com a manutenção da ordem interna no estado. Também no ano de 2018, no dia 2 de julho, os integrantes do Batalhão da Serra presenciavam um dos episódios mais tristes da história de uma das mais tradicionais unidades do Exército Brasileiro. Tratava-se de um incêndio ocorrido no pavilhão de comando do batalhão. Por volta das 12 horas e 30 minutos daquele dia, em decorrência de um problema na rede elétrica, um incêndio rapidamente se alastrava por todo o prédio administrativo do batalhão. Nenhuma vida foi perdida, ocorrendo somente danos materiais. O episódio, que ficou registrado na memória dos valentes soldados do 19, reforça a ideia de resiliência que sempre existiu no Batalhão da Serra, pois mesmo com o ocorrido, não deixou de cumprir as missões previstas naquele ano, elevando o nome da unidade e do Exército Brasileiro. Então, sou o capitão Souza Filho, capitão QAO. Primeiramente, queria agradecer ao comando do batalhão e à equipe por estar fazendo parte da gravação dos 100 anos da unidade em São Leopoldo, né? Adentrei o 19 em 15 de janeiro de 1976 e fui designado para a 2ª Companhia de Fuzileiros, então a Companhia Operacional. Metade soldados antigos e metade soldados que chegavam naquele ano. E desde ali, né, então, a minha carreira se tornou 35 anos, que eu posso dizer, de coturno no pé, sendo que desses 35 anos, 30 anos eu passei dentro do 19. Desde 1976 o batalhão ele sofre algumas mudanças, mas na época, vamos citar assim, de 76 a 1980, embaixo aqui próximo ao muro, que antigamente não tinha esse muro no fundo do quartel, era duas linhas de arame farpado e tudo aberto, né? Não tinha o trem, também não tinha, então saíamos daqui pelo fundo do quartel e nós íamos para o campo
saindo pelos fundos aqui, porque tudo aqui atrás era mato, não tinha muito poucas casas, né? Mas voltando para dentro do batalhão, esta área, por exemplo, onde se sai pelo portão lateral atualmente, ela não tinha nada. Em 1979 que começou a construção das garagens da Companhia de Apoio e no caso, Companhia de Comando e Serviço, que eram ali, né? Mesmo os tempos foi passando e novamente a gente via que a estrutura começava a se deteriorar, né? E essa deteriorização dessas estruturas, com o tempo, ela foi se perdendo essa estrutura, que a partir de 2004, a gente implantou aqui no batalhão uma mentalização de manutenção das estruturas, até mesmo em troca de telhado, troca de forro, troca de assoalho, reformas de banheiro. Então no caso que eu estava na fiscalização como fiscal administrativo, foi 7 anos de manutenção direto. Então, infelizmente, aí bate o coração e dá vontade até de chorar, ver o batalhão, quando me mandaram as primeiras fotos do pavilhão de comando pegando fogo, onde tudo estava manutenido, tudo estava trocado, e era um batalhão todo modificado. Então, quando eu falo, me emociono por causa disso, né? Eu tinha perdido minha esposa uns 3 ou 4 meses antes. E aí tu tem uma perda do tamanho de perder uma pessoa que está há 40 anos contigo, e logo em seguida tu tem uma outra perda que está 35 anos, bem dizer, contigo, né? Então tu vive o dia a dia, tu vive aquele portão das armas entrando e saindo, tu vive a unidade, tu vive, vamos dizer assim, os buracos do 19, tu vê um pavilhão de comando todo reformado, todo bonito, com tudo, toda a internet, tudo. E daqui a pouco a chama destruir. Aquilo ali foi as 2 grandes perdas que eu tive na minha vida, foi isso. Para quem ficou 35 anos, o sentimento que eu tenho de 19 é que me deu assim, tudo que eu tenho hoje na vida foi do meu trabalho e do 19. Experiência, vendo militares mais antigos, que a gente sempre diz, né? Observai aqueles militares que são bons. E eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa. Eu posso dizer que eu fui tudo, palavras adjetivadas, adjetivos, fui tudo, todos os adjetivos, eu fazendo até, dizer assim, todos os adjetivos bons, eu fui feliz, eu fui alegre, eu vinha com prazer trabalhar no 19, dentro desse tempo todo, procurei sempre estar presente, nunca, dentro desses 100 anos assim, eu deixei de vir ou procurei vir aqui de cabeça baixa. Quando eu chegava no portão das armas, eu pendurava os meus problemas no portão das armas e entrava aqui com toda a minha força, porque eu sabia que num primeiro momento eu tinha 8 homens que estavam no meu comando, depois eram 37, depois as minhas graduações eram uma companhia inteira, depois quando fiscal era um batalhão que dependia de eu estar plenamente em condições. E sempre procurei, e o batalhão sempre me proporcionou isso, chegar alegre e sair alegre, porque tem uma coisa que diz, quem trabalha com alegria e prazer não tem hora e nem tempo, você está sempre feliz. A Ação Acolhida foi criada para garantir o atendimento humanitário aos refugiados e imigrantes venezuelanos em Roraima, principal porta de entrada da Venezuela no Brasil, sendo uma grande força-tarefa humanitária que conta com o apoio de entes federativos, da ONU, de organizações da sociedade civil e de entidades privadas.
O 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, mais uma vez, participou de uma importante missão nos cenários nacional e internacional. Enviando contingentes para a missão, participou até o presente momento 3 vezes da Operação Acolhida. É a mão amiga do Exército Brasileiro, que sempre esteve presente no dia a dia do Batalhão da Serra, junto ao braço forte, que sempre teve sucesso na história da unidade. Eu sou o Coronel Neival, atual comandante do Batalhão da Serra. Assumi o comando em 12 de janeiro de 2021 e vou passar o comando em 15 de dezembro de 2022. Eu tenho uma satisfação muito grande de estar sendo, o comandante do batalhão no ano em que o batalhão comemora 100 anos de instalação na cidade de São Leopoldo. O batalhão ele foi criado oficialmente em 1842. Nesse ano de 2022 ele completa 180 anos de existência e ele foi instalado na cidade de São Leopoldo, nesse aquartelamento, em 1922. Então, nesse ano de 2022, ele completa 100 anos de instalação na cidade de São Leopoldo. Um motivo de muito orgulho para mim ter a oportunidade de ser o comandante nesse momento ímpar da história do batalhão. Tá? A ideia de fazer esse documentário foi de registrar esse momento. Então, já sabendo que esse ano de 2022 faríamos 100 anos do batalhão na cidade de São Leopoldo, nós idealizamos várias atividades, formatura, jantar dançante, a elaboração de uma insígnia, dentre outras coisas. E uma das ideias foi de fazer um vídeo para poder registrar e resgatar a história do batalhão. A gente vive uma fase da história da humanidade onde as pessoas estão muito enfocadas no momento presente, naquilo que é instantâneo, estão muito focadas no futuro também, e por vezes o que ficou para trás, em particular a história, ela é relegada a segundo plano. E o nosso batalhão, tendo a importância que tem, considerei que seria importante resgatar essa história, e nada melhor do que uma mídia visual, um vídeo para poder abordar um pouco da história do batalhão e deixar registrado aí para gerações futuras a história desse batalhão, que é muito rica, que certamente não pôde ser totalmente explorada no curto espaço de duração desse vídeo. Por fim, eu me sinto muito feliz de estar participando desse ano tão relevante na história do batalhão, completando 100 anos na cidade de São Leopoldo. A cidade de São Leopoldo é uma cidade muito importante dentro do estado do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do país, porque foi o berço da colonização alemã no nosso país. A cidade de São Leopoldo vai completar 200 anos no ano de 2024 e o nosso batalhão completou 100 anos em São Leopoldo em 2022. Então, basicamente, metade da existência de São Leopoldo, o batalhão testemunhou, ajudou a cidade em momentos de crise, contribuiu e vem contribuindo para o desenvolvimento, para a sociedade, para restituir para a sociedade de São Leopoldo jovens depois do serviço militar inicial, jovens com mais valores. Então, para a gente é um motivo de muita satisfação, muita alegria ter resgatado essa história e com certeza de que nosso batalhão é uma grande unidade, é um batalhão que tem alma, que tem contribuído muito, não só para o Brasil ao longo de sua história, mas também para o estado do Rio Grande do Sul e certamente estará à disposição da sociedade para os desafios futuros.